Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Insights Mundo Afora. Antes de começar esse vídeo, eu já vou falar para você se esse vídeo te ajudar em algo, se você gostar desse estilo de vídeo sobre essas curiosidades de imigração para a Austrália, deixa o seu like aqui embaixo. Todos os links que eu utilizar nesse vídeo eu também vou deixar aqui no rodapé. Mas, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações para assim receber vídeos diariamente ou semanalmente. E também deixe seus comentários, o que você achou, se isso te ajudou com algo ou não. E se inscreve no canal e dá um like também, né? Então, queria já iniciar falando isso. Pessoal, hoje o que eu gostaria de fazer é o seguinte. Primeira coisa que eu sempre falo, as pessoas querem migrar para a Austrália, ou para o Canadá, ou para qualquer outro país, e elas muitas vezes acabam enfrentando alguns problemas em relação às profissões dela. E aí o que acontece cada país é de um jeito, cada país tem uma relevância, a profissão que nós temos no Brasil tem uma relevância, depende do país. Eu não sou um advogado de imigração. Primeira coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que eu tenho contato, passe com um advogado de imigração autorizado. Todos os advogados de imigração na Austrália, eles são autorizados pelo governo, eles têm um registro com o governo, e aí você vai saber se o advogado de imigração está te falando a verdade ou não, porque para dar aquela informação, ele estuda diariamente para isso, e ele tem um registro junto ao governo que autoriza ele a te dar esse tipo de informação. Então chegou na Austrália, veio estudar inglês, veio estudar qualquer outra coisa, pretende ficar na Austrália, morar, viver na Austrália, minha dica passe com um advogado de imigração. No momento eu não tenho nenhuma empresa para indicar, são várias aí, a maioria das agências tem um advogado de imigração ou parceria com uma empresa de advocacia de imigração, então assim, não tem nenhuma para indicar, eu sei as que deram certo para mim, mas também outra coisa que eu já falo de antemão, muitas pessoas, e isso é relativo, você pergunta para uma pessoa se ela gostou de tal advogado ou de tal empresa, ela vai falar, não, tive problema. Você pergunta para outro, o outro adorou. Então, assim, é muito do momento, da profissão, da época e da pessoa que te atendeu lá na empresa, tá? Mas passem com um advogado de imigração para ter claro para vocês onde vocês estão no mapa de imigração e onde vocês têm que chegar para conseguir imigrar por profissão, tudo bem? Então, é só isso, só para deixar claro, que senão o pessoal fala, pô, Júlio, então você é advogado de imigração? Não, eu não sou advogado de imigração. A dica que eu quero dar aqui hoje, quando eu cheguei aqui na Austrália, a gente não pretendia imigrar, né? Mas depois que eu fui conhecendo tal, um dia eu até conto toda a história aí, mas depois que eu fui conhecendo, a primeira dúvida que veio na minha cabeça aqui tem muita imigração por skill, então pela profissão. Qual é a minha profissão na Austrália? Eu sei minha profissão no Brasil. Qual era a minha profissão no Brasil, né? No caso, a última função que eu ocupei era analista de data center. Mas qual a minha profissão na Austrália? Primeiro passo para conseguir imigrar, você tem que saber qual a sua profissão na Austrália, se você consegue aproveitar algo do Brasil ou não, ou de qualquer outro país que você tenha estudado. Porque, gente, se eu não consigo aproveitar, eu vou ter que começar do zero. Se eu consigo aproveitar, é um caminho, não vou dizer mais curto, mas um caminho que eu já percorri antes, estudando, trabalhando, tendo experiência na área, então eu consigo validar aqui. Mas como validar isso? Eu vou fazer aqui hoje este primeiro vídeo sobre as profissões. Eu vou falar da minha profissão, que é um engenheiro de redes. No caso, no Brasil, a minha última profissão foi analista de data center. Então, eu vou falar sobre analista de data center. Começando. Todas essas profissões que eu estou listando aqui, arquiteto de redes, eu que fiz esses notes aqui, essas anotações, para mostrar para vocês. O arquiteto de redes, o engenheiro de redes, o analista de redes, o analista de data center, como era a minha última função no Brasil, o engenheiro de data center, o engenheiro de implementação de redes, engenheiro de backbone, que eu já vi muito engenheiro de redes no data center que eu trabalhava, eu já vi muito nomenclatura como essa, engenheiro de backbone e engenheiro de arquitetura IP. Todas essas profissões, elas se resumem, na maioria das vezes, elas se resumem em um grupo de profissões aqui, que é conhecido como código ANSCO, que ele fala das profissões para a Austrália e Nova Zelândia, tá? Por que é ANSCO? É Australia e New Zealand. Então, assim, quando eu acho a minha profissão correspondente no código ANSCO, opa,
já é um início de alguma coisa. Por quê? Legal, eu tenho uma profissão no Brasil, ou tinha uma profissão no Brasil, estudei algo para aquilo e achei a minha profissão aderente àquele nome no Brasil aqui na Austrália. Ah, Júlio, como fica o engenheiro? Engenheiro é mais fácil, porque engenheiro lá no Brasil vai ser um engenheiro aqui. A gente só tem que ver se consegue... Ah, sou engenheiro de petróleo. Tem engenheiro de petróleo na lista de profissões? Tem. Ah, então legal, consigo reconhecer. Fui engenheiro de petróleo, vou reconhecer para engenheiro de petróleo. No caso de redes, como é muito aberto, e olha o número, olha o tanto de nomes que tem para falar da pessoa que faz desenho de redes, implementação, troubleshoot e dar manutenção nessas redes. Então, olha aí, tudo isso de nome para falar só da pessoa que mexe com redes. Todos esses daqui vão mexer quase com as mesmas coisas, né? Roteadores, switches, routing, focado em routing e switching. Então, assim, vou falar dessa profissão. Isso me ajudou muito depois que eu entendi. Mas, volto a dizer, pessoal, eu não entendi isso sozinho. Eu passei por um advogado de imigração. Claro, o advogado de imigração não me deu toda essa lista. Você é o principal, é a chave principal que vai ajudar o advogado de imigração a te ajudar. Quando você marcar uma consulta com o advogado de imigração, por que eu estou fazendo esse vídeo? Quando você marcar uma consulta, muitas vezes vocês vão falar, ah, é caro, é só 1 hora, 2 horas de consulta, é super caro. Legal. Começa a criar o hábito de já ir com tudo mastigado. Seu currículo já certo, seu currículo já em inglês, o que você fazia escrito detalhadamente e essa ajuda com essa ajuda que eu estou expondo aqui, postando aqui, que você consiga ir para essa consulta já com uma ideia. Olha, eu acho que a minha profissão é essa na tabela ANSCO da Austrália. Você concorda? Eu faço isso, isso e isso, e lá na tabela ANSCO está falando isso. Você acha que é isso? Quais as outras possibilidades? Pronto, aí entra o advogado de imigração, que no caso eu não sou, porque ele vai detalhar para você se aquilo que você está falando é aderente ou não, tá? Então vamos lá. Então todas essas profissões que mexem com redes, tá focado em routing e switching, né? Seriam aí as carreiras de redes, todas elas se resumem a um grupo. Eu vou mostrar aqui o grupo. Vou deixar esse link na descrição do vídeo, mas está aqui, ó, para vocês verem, né? Existe esse aqui, ó, esse código, esse ANSCO, né? Ele é aqui, ó, Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations, né? Então, assim, essa é a Bíblia que a gente precisa achar a nossa profissão. Se você achou sua profissão aqui, ótimo. Se você não achou, o advogado de imigração ele pode achar, porque ele consegue adequar uma profissão que tenha no Brasil ou qualquer outro país e não tenha na Austrália, ele consegue adequar e falar para você, olha, então, no caso não é Network Engineer, no caso vai ser outra coisa. No meu caso, analista de data center não tem, mas eu sabia que era relacionado a redes. Eu fazia configuração, desenho, implementação e troubleshoot de redes, né? De roteadores, né, um pouco avançado de redes, então eu sabia. Se no Brasil é engenheiro de redes, aqui deve ser Network Engineer. Então assim, aí eu vim aqui e neste grupo de profissões, que tem aqui mais de um, aqui são 3 profissões, na verdade, neste grupo, que é o Computer Network and System Engineer, o Network Administrator e o Network Analyst. O Network Administrator também é fácil para a gente lembrar, porque é o cara que dá suporte para usuários, né? Então, aqui ele até fala, ó, que instala hardware, software, lida aí com a resolução de faltas, lá, manager passwords, então é o administrador de redes, né? Então aqui, Network Administrator. E ele até sugere alguns títulos que essa pessoa pode ter. Network Support, Network Specialist, LAN Administrator, também pode ser. E aí o Network Analyst, ele dá alguns outros nomes. Network Consultant, Network Designer, Network Strategist. Então assim, legal. O meu, no caso, eu poderia, tá, gente, tentar puxar para alguma dessas profissões, porque o que também vai demandar a sua profissão no Brasil, a descrição das suas atividades no Brasil, ou aonde for que você trabalhou antes, tem que casar com as descrições dessas profissões aqui. Se eu sei exatamente qual é a minha profissão, maravilha. Se ela está parecido, é o que eles chamam de close related. Então, muitas vezes, eu trabalhei no Brasil como Network Administrator, mas eu quero reconhecer para essa primeira aqui, ó, Computer Network and System Engineer. Eu posso, porque eu fazia um pouco dos dois e tal.
ele vai estar correlated, é no mesmo grupo de área, então isso ajuda. Mas aqui não é o foco de falar desse detalhamento, porque isso o advogado de imigração vai te ajudar. Ele vai falar para você dos grupos, esses dígitos aqui são importantes, aí eu deixo para o advogado de imigração, porque ele tem o registro para já falar todo esse detalhe com mais assim, como que eu digo, mais responsabilidade. Aqui no caso, eu só quero mostrar para vocês essas profissões aqui, que é da minha área, elas estão neste grupo aqui. Depois vocês dão uma lida, tem o link na descrição, mas o que eu fiz? Quando eu peguei isso aqui, eu debulhei isso aqui mesmo, coloquei isso no Excel, coloquei isso aqui também, comecei a comparar. Colocava em verde o que eu fazia e em vermelho o que eu não fazia. Faço, legal, faço, batata. Não, essa aqui é minha área mesmo. Então aqui, ó, e é isso mesmo, né? A maioria dessas profissões que eu acabei de falar aqui, ainda mais as mais ligadas à engenharia de redes, as pessoas fazem isso, né? Planeja, desenvolve, instala, testa e otimiza um sistema de redes. Praticamente é isso. Então ele está ligado ao gerenciamento de configuração, operação, é isso aí, né? É um engenheiro de redes, maravilha. Então, uma vez que eu achei mas, gente, não tem aqui o Network Engineer propriamente dito, ó, não está falando Network Engineer. Eu tive que ter uma dedução aí e, novamente, não foi só uma dedução, mas quando eu estava mais ou menos claro para mim, acho que esse é o meu grupo de profissão, eu fui até o advogado de imigração e só pedi o aval dele, porque é ele que vai fazer a aplicação para mim, para reconhecer a profissão. Tem gente que faz por conta. Não tem problema, tá? No meu caso, eu preferi falar com um advogado de imigração, como eu já falei, devido à responsabilidade, né, que é. E se você receber um não, você pode aplicar de novo, não tem problema nenhum. Não tem certo nem errado. Você pode fazer a sua própria aplicação, mas, como eu já disse no início, o advogado de imigração vai te dar mais clareza daquele todo. Tem gente que faz e fala, não, eu fiz mais do que o advogado. Tem gente que faz com o advogado e fala, não, perfeito, ele fez do jeito que eu queria. É o que eu falei, né? No início, eu não estou aqui para discutir qual que é certo e qual que é errado. A minha dica é, para não perder muito tempo, se você não está confidente, não está muito seguro, procure o mais rápido possível um advogado de imigração, para saber onde você está localizado. Ok, legal, eu estou aqui, então eu preciso percorrer todo esse caminho. Aí você ganha tempo. Maravilha. Uma vez que eu entrei no código ANSCO, aqui tem todas as profissões da Austrália e de Nova Zelândia, uma vez que eu entrei no código ANSCO e achei minha profissão, eu também tenho esse outro site, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Eu tenho esse outro site, onde eu consigo saber o órgão que reconhece a minha profissão. O advogado de imigração vai deixar isso claro para você, mas você já consegue ganhar tempo e até saber muitas vezes o processo para reconhecer aquela profissão. Os órgãos que eu mais conheço aqui são três na verdade. O Engineers Australia, que é o que cuida de profissões de engenharia e algumas de TI, cuidado com isso. Algumas em profissões técnicas de TI. Tem também o VetaSES, que reconhece vários, desde, sei lá, veterinário ao VetaSES, contador ao VetaSES, contador eu não lembro, mas veterinário ao VetaSES, RH ao VetaSES, açougueira ao VetaSES, enfim. E também tem a ACS, que é a que eu mais sei, porque é essa aqui, ó. Essa aqui, né? Australian Computer Society. Então, assim, eu sei dela porque a maioria... Gente, não pegue isso aqui e põe na cabeça e vai. Não. Passe com o advogado de imigração. Mas muitas profissões de TI, quem reconhece é esse órgão aqui, ó. Australian Computer Society. Quem já fez esse processo de reconhecimento de profissão aqui vai saber que eu estou falando a verdade e já deve ter feito e já deve saber também a diferença. Júlio, a minha é TI, mas eu fiz com Engineers Australia. Maravilha, ótimo. Deve ser alguma profissão relacionada a profissões mais técnicas, parecido ali entre ali uma engenharia e um TI, ela pode ser feita pelo Engineers Australia. Então o que eu falo a gente tem que achar o nosso caminho aqui. As pessoas vão ter às vezes as mesmas profissões e vão ter caminhos diferentes. Mas com a ajuda do advogado de imigração, vocês vão conseguir clarificar isso aí e saber que caminho seguir, ok? Com cuidado e o mais rápido possível. Então, uma vez que eu descobri minha profissão, e no caso aqui, na minha opinião, né, foi essa aqui, eu ponho ele aqui. Ou ponho o nome da profissão, ou ponho o número. Aí eu vou pôr ela aqui, ó. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Ele já vem aqui para mim, quando eu ponho o número ou a profissão, aí ele desceu aqui, ó.
E ele me deu todas essas profissões. Se eu clicar aqui no link, eu vou para onde eu estava, tá? E aqui, ó, olha que maravilha. Na Austrália, tá, gente? Aqui não é sobre um estado específico. Na Austrália, a minha profissão hoje, no momento, ela tem disponível para aplicação para todos esses vistos. Então, eu consigo aplicar para todos esses vistos. Eu posso aplicar para qualquer um desses vistos em qualquer lugar. O advogado de imigração vai falar com mais detalhe, mas não. Eu tenho que ver onde que eu estou, que estado eu estou e o que tanto de visto está disponível para o meu estado relacionado a essa profissão aqui, tá? Então tá, e aqui está o mais importante que eu queria falar, o órgão que reconhece essa profissão, né? Então aqui o órgão que reconhece essa profissão, ele está aqui. Maravilha, é a ACS, eu já falei para vocês, né? Então aqui a gente entra no site da ACS, site bem bacana da ACS, né? Como a gente pode ver, aqui já tem alguns steps para você seguir, isso aqui é novo, na minha época não tinha, tem até um vídeo aqui, ó, falando para você, um vídeo explicativo aí bacana, mostrando aí provavelmente como aplicar os Skills Assessments, que é quando você manda para o órgão responsável da sua profissão tudo que você precisa, tudo que ele requer. A carta do trabalhador no Brasil traduzida, tudo que você precisa para poder reconhecer aquela profissão. E detalhe, viu, gente, não precisa ser reconhecido na arte, não. As minhas 3 cartas, as 2 cartas de profissões que eu fiz do Brasil, uma foi a da Austrália, mas as 2 que eu fiz do Brasil foram só traduzida por alguém registrado, tá? Um tradutor reconhecido lá no cartório do Brasil. Então, na Justiça Brasileira, ele tem um número também e ele fez as traduções para mim. Eu não precisei da tradução do NAAT, mas tudo bem. Isso daí é outro assunto e o advogado de imigração vai explicar todos esses detalhes para vocês. Uma vez que eu entrei no site da ACS, eu fiz o download disso aqui, ó, que são os critérios, né? Summary of Criteria, os critérios das profissões de TI, tá? E assim, eu queria compartilhar com vocês de modo rápido, depois vocês têm que dar uma lida aqui, tá? Tudo depende se você estudou TI ou não na Austrália, se você trabalha na Austrália ou não, quantos anos você estudou. Gente, o advogado de imigração vai ser capaz de explicar para vocês. Mas tem uma coisinha que eu já vou adiantar para quem é novo no canal, e não esquece de se inscrever aqui, Insights Mundo Afora é o nome do canal. Todas as profissões elas têm um skill level, e as profissões de TI que estavam relacionadas à minha área, o skill level é 1. 1 quer dizer que você precisa de ter um bacharel, uma faculdade de mais de 4 anos ou 4 anos. Eu não tinha, eu tinha um tecnólogo. O que me salvou foi isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O Júlio tinha um tecnólogo de 2 anos e meio. Como que ele conseguiu reconhecer a nomenclatura dele, que foi essa aqui de Computer Network and System Engineer, como que ele conseguiu reconhecer, tendo só 2 anos e meio de faculdade no Brasil, como ele conseguiu reconhecer para uma profissão que exige um bacharel, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Vamos lá, aqui, ó. Aqui nos critérios, o meu caso foi esse aqui, ó. Eles veem o meu curso como um diploma ou um advanced diploma, tá? Depende da faculdade. É o que eu falo para vocês, tem que passar com advogado de imigração, porque eu conheço um cara que ele fez o mesmo curso que eu de redes, mas ele fez na FATEC. A imigração reconheceu o curso dele como Advanced Diploma. Diploma, Advanced Diploma, Associate Degree, que é quase um bacharel. O meu, eles reconheceram como Advanced Diploma. Gente, por quê? Não sei. Foi o jeito que eles viram. Talvez a faculdade dele, por ser a FATEC, não era igual a minha, que era uma particular. Pode ser, entendeu? Eu espero que vocês não cheguem no nível de ter que discutir isso com a imigração e tal, mas assim, eu estava contente com o reconhecimento que eles fizeram na minha, porque já juntava os pontos que eu precisava. Mas aqui, o meu caso foi esse aqui, ó. Eu sabia que a minha profissão, o meu estudo no Brasil, eles iriam reconhecer como um diploma, Advanced Diploma ou Associate Degree. Eu sabia que eles não iriam reconhecer como aqui, ó, um Bachelor, eu sabia disso. Eles não iriam reconhecer como um Bachelor, eu tinha certeza disso, tá? Também, né, gente, não tem como, né? Tem umas coisas que a gente tem ideia. Então, no caso, eu poderia estar aqui, mas não ia reconhecer como bachelor. Eles reconheceram aqui e eu estava mais ou menos certo, tá? E aí, claro, com o advogado de imigração, eu sempre perguntando, ei, eu tô achando que é isso aqui, é isso mesmo? E eles confirmavam para mim, nas consultas que eu passei por eles. E aí,
eu estava relacionado a isso, closely related, porque eu trabalhava na área que eu estava aplicando. E aí, gente, olha aqui, ó, 5 anos para aplicar para isso aqui, para aplicar para uma profissão, tendo um diploma, Advanced Diploma, Associate Degree, eu tenho que comprovar 5 anos de relevância na atuação da área de TI, né, de experiência, completar nos últimos 10 anos, ou 6 anos em geral. Tá, maravilha. Então eu tinha isso. Então, é interessantíssimo. Eles só reconheceram a minha profissão depois que eu me formei da faculdade. Porém, por isso que eu falo, um bom advogado de imigração também faz diferença. O advogado de imigração conseguiu puxar tempo de profissão, de experiência, de antes de eu me formar, bem antes, tipo 6 anos antes, até a minha formação, e mais 4 anos depois da minha formação, né? Quem fizer conta aí vai falar, nossa, então o Júlio tá bem velho. Eu comecei um pouco cedo, já na área de TI, e isso foi bom. Eu nunca imaginei que isso seria tão bom assim para uma ocasião como essa, né? Porque a gente não sabia que a gente ia querer imigrar. Então ficou claro para vocês, a imigração ela comeu alguns anos da minha experiência para me qualificar como alguém que tinha um bacharel. Então ela comeu tudo isso aqui, ó. Ela comeu quase que 6 anos da minha experiência e falou, pronto, depois de 2015, você sim é considerado um engenheiro de redes, reconhecendo a profissão por esse código ANSCO aqui, 26311, como Computer Network and System Engineer. Então é isso. Por isso que eu falo, se você já teve experiência antes da faculdade, estou fazendo minha faculdade agora, mas teve experiência, tudo isso conta, sabe? Júlio, já fiz minha faculdade há muitos anos atrás e tive experiência, maravilha. Não é close related, tá bom. Você vai vir para cá, que não é close related, não é na área de TI. Júlio, eu nunca estudei na área de TI, mas eu trabalho na área de TI. Tudo bem, tem aqui também para você. Tem uma condição aqui que um advogado de imigração pode falar com muito mais detalhe, mas não um ICT Diploma or Higher. Então, nunca estudei nada relacionado a TI, e tenho ali, aí no caso você teria que ter 6 anos de experiência e completados, né, a qualquer tempo, né, não nos últimos 10 anos ou qualquer coisa, e aí ele vai te mandar para esse RPL, que é um programa que eles te aplicam um teste, né, algo assim. Então um advogado de imigração consegue falar melhor que eu. E também tem a pessoa que nunca estudou nada de TI e ela não tem não tem faculdade nenhuma, né? Essa aqui no caso a pessoa tem uma faculdade ou um curso, né? Essa aqui a pessoa não tem nada, ela só trabalha com TI. Aí eles já vão exigir um pouquinho mais, são 8 anos de experiência, né? Mas enfim, aqui também tem algumas observações. Era mais isso que eu queria mostrar para vocês. Eu também trouxe esse site aqui de alguns tipos de sponsors, porque muitas vezes quando a gente fala de pessoas querendo saber da profissão, a gente também não pode esquecer, né? A maioria das pessoas que perguntam de profissão, não a maioria, mas uma grande parte, está interessada em ser sponsorado, né? E isso pode acontecer aqui na Austrália, né? O sponsor ele não é algo assim impossível, não. Ele pode acontecer. E aí eu trouxe para vocês alguns números. Eu também vou deixar esse link na descrição do vídeo. Eu trouxe alguns números de sponsors aqui. Legal, tem alguns sponsors aqui. Aí a pessoa fala, Júlio, eu queria aplicar para esse 494. Aí vai passar com o advogado de imigração. O advogado de imigração vai te falar da sua profissão, onde que você está, onde você tem que seguir, e ele vai falar. Ele mesmo vai falar para você, sponsor você pode aplicar para esses. Skill de visa para esses, 491 e tal. Então vamos traçar 1 ou 2 ou 3 planos para você? Vamos. Aí você vai e vem aqui e fala. Mas espera aí, 494, ele falou que visto 494. Eu posso? Pode. A sua profissão aceita. Tem profissão que não aceita, gente. Tem profissão que não aceita alguns vistos. Por mais que eu queira, mas o meu amigo aplicou para esse visto de sponsor. Tá, eu tenho que ver se a minha profissão tem, entendeu? Então acho que é isso. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se esse vídeo agregou algo para você. A minha ideia aqui é começar a compartilhar essas informações para que as pessoas, cada vez mais, um número maior de pessoas, possam ir até o advogado de imigração já com as perguntas específicas, sabe? Já ir assim, afiado. Por quê? Para já saber se está certo, se está errado, o que eu faço, o que eu não faço. O que eu vejo muito, algumas vezes, é as pessoas gastando uma grana grande
com advogado de imigração e tirando dúvidas básicas, sabe? Tem gente que até pede informação de currículo. Não, você já tem que ir com isso tudo pronto, sabe? E se você for com essa ideia de que, minha profissão acho que é um pouco disso, mexo com isso, ouvi falar disso, já põe no papel e tem ali. Porque muitas vezes, como foi o meu caso, às vezes o seu tempo com advogado de imigração é de 1 hora só. Claro, você pagar 2 horas, maravilha, mas muitas vezes é de 1 hora, porque já é caro. Mas se você vai afiado, você perde menos tempo e você consegue absorver muito mais de coisa importante para você, dar um passo lá na frente. Você já vai estar lá na frente, tá? Então, assim, esse daqui é um método para o Network Engineer, para essas profissões que eu coloquei aqui na tela. Mas essa mesma dinâmica funciona para todas as profissões, se você for ver. É a mesma dinâmica. E algumas profissões ele vai falar, não tem nada a ver, você vai ter que começar do zero aqui na Austrália. Por isso que eu falo, veio para a Austrália, acha que vai ficar? Passa com advogado de imigração. Veio para a Austrália, está estudando, acha que pode querer ficar? Vai que é interessante? Passa com advogado de imigração, para pelo menos saber onde é que está e aonde que tem que ir, entendeu? Então é isso, muito obrigado, queria agradecer aí a colaboração de todos vocês. Deixem aqui os comentários o que vocês acharam, se isso colaborou em algo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber o aviso aí de quando eu postar novos vídeos. E minha ideia é ajudar a população aí querendo imigrar para a Austrália, e principalmente através de um skill, né? Através de uma profissão e tal. Tá bom? Muito obrigado. Se inscrevam, deixe o like aqui e valeu, galera. Até a próxima.